Queridos amigos, minhas queridas, quero convidá-lo para refletir um pouco sobre a revolução que assistimos pelas urnas, ou a tecnologia como instrumento de libertação. Em número de habitantes e de eleitores, o Brasil é considerado a quarta maior democracia do mundo, exatamente por essa dimensão. Esse Brasil demonstrou aos brasileiros e ao mundo que, apesar de suas falhas, contradições e equívocos, a democracia pode ser praticada com harmonia na diversidade, com respeito, apesar dos exageros e dos desvios, e em paz, apesar dos excessos que podem ocorrer e que sempre ocorrem nas sociedades, em consequência das paixões individuais ou de grupos, quando se põe a serviço do fundamentalismo, do preconceito ou de outros interesses. Mas foi o povo que deu a todos essa demonstração. Deu aos que querem entender e também aos que não entenderão nunca, sentados na empáfia de suas certezas ou nos seus tronos, cegos pela ignorância ou pela desinformação, no Brasil e no exterior, pelo mundo. A todos o povo brasileiro mostrou que é possível libertar-se dos sistemas que imaginam ser seus donos ou seus capatazes. E afirmo isto não pelo resultado das urnas, que esta é outra questão, mas pela forma como a sociedade se libertou das forças que sempre a condicionaram neste processo. Na verdade, a democracia tem sempre um de seus momentos mais significativos no processo eleitoral, que, sendo um momento propício à exacerbação das paixões, tem em si a capacidade de absorver os conflitos e recompor a harmonia na diversidade, afirmando neste processo a garantia da liberdade e a excelência do voto livre sobre outras formas de revolução. Lógico, por causa da exacerbação das paixões, também nos processos eleitorais existem o desrespeito, e o crime não ocorre apenas quando chega ao extremo, como aconteceu no atentado ocorrido contra Bolsonaro, obra de um criminoso primário, crime inconcebível numa sociedade civilizada. Mas isto pode acontecer em qualquer sociedade. O fato, porém, é que, sem ter esta mesma dimensão, são crimes que também atentam contra a democracia, a compra de votos, a pressão de qualquer espécie sobre o eleitor, a promessa que não será cumprida nunca, a mentira, a incitação ao ódio, ao conflito de ideologias extremistas que desviam o eleitor das verdadeiras questões de interesse nacional para imbecilizá-lo em posições extremas, como as da direita ou da esquerda, e de outras posturas fundamentalistas que espalham a desunião e o ódio, ou difundem fake news, forma a que me refiro por ter se transformado o fake news em instrumento vulgar de cometer os crimes da mentira, da calúnia e do ódio espalhados anonimamente pelas redes sociais e através de outros instrumentos de massificação da informação. Mas o processo democrático brasileiro, exercitado nessas eleições, mostrou que o exercício civilizado da democracia pode superar isto tudo. E esse magnífico exemplo dado pelo povo permite ao Brasil assumir-se diante do mundo e de si mesmo. Este magnífico exemplo não pode, por favor, ser considerado apenas por seus resultados. Na verdade, ganha a plenitude de sua dimensão quando formos capazes de perceber que o eleitor brasileiro, pela primeira vez em sua história, foi capaz de libertar-se do poder ou da pressão dos sistemas marketizados, da comunicação dirigida, dos partidos vazios transformados em instrumento a serviço de interesses, seja de caráter ideológico, seja da busca e do exercício do poder como objetivo em si mesmo, ou como forma de satisfazer a ambição de pessoas ou de interesses de toda a ordem, de grupos corporativos, do dinheiro que compra, que corrompe e que tudo distorce. O povo brasileiro demonstrou, repito,
ser capaz de expressar seus anseios e seus valores. Quero dizer, os anseios e os valores médios da sociedade brasileira, num diálogo direto e sem intermediários de nenhuma espécie, com os candidatos a receber dele, do povo, a representação ou o poder. Aqueles que, diante de sua avaliação, melhor haveriam de levar à política, ao governo e à sociedade esses valores, de acordo com seus anseios da sociedade. É uma cruel, equivocada e caricaturada interpretação colocar esse magnífico processo de libertação da sociedade brasileira dos sistemas, da libertação dos sistemas ou dos instrumentos que tradicionalmente oprimem e condicionam, como tendo sido simplesmente um alinhamento da sociedade entre esquerda e direita, conceitos ultrapassados pelos avanços da ciência e da tecnologia. São muito mais complexos. É preciso entender que não é este o significado do processo protagonizado pelo povo brasileiro. Os que incorrem neste equívoco ainda não perceberam de quanto a ciência e a tecnologia passou a se constituir em instrumento de afirmação dos valores e anseios individuais que formam os valores e os anseios médios da sociedade, por ela mesma assumidos e expressos no exercício de sua liberdade, que os conceitos de esquerda e direita, como fizeram no passado, imaginam poder continuar enquadrando. Não conseguem. A esses, a sociedade brasileira, em sua absoluta maioria, mandou um forte recado de que não quer mais o retorno ao passado, e aqueles que foram beneficiados pela confiança dela, manda dizer que liberta dos sistemas e dos instrumentos que a condicionavam e a oprimiam. Ela irá cobrar deles competência, dedicação sem limites e absoluta fidelidade dos anseios e aos valores a eles confiados, sob pena, na primeira oportunidade, de barrar-lhes o caminho. É desta forma que o poder se legitima, a sociedade se liberta e evolui, e as pessoas podem viver na plenitude de sua dignidade. É preciso que todos se convençam. Quero dizer também que esta libertação acontecida no primeiro turno das eleições, além de não dizer respeito propriamente aos resultados do processo, também não se refere apenas à eleição do presidente da República. A mesma libertação dos caciques, dos partidos a serviço de interesses, das pressões dos fundamentalistas de toda espécie, da influência exercida pelos ou através dos meios de comunicação, ocorreu também nas esferas estaduais, podendo citar-se como processos mais evidentes de libertação os que ocorreram sempre em relação à escolha dos governadores, parcialmente, porque nesse primeiro turno, nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Santa Catarina, como em relação ao domínio dos caciques, condenados pelo povo a refluir as suas minguadas tribos, especialmente na área parlamentar, como ocorreu nos estados do Maranhão, de Roraima e de vários outros estados do Nordeste, exceção mais expressiva, infelizmente, em Alagoas, mas também aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Acre, enfim, a seu modo, em todo o Brasil. No entanto, para o veredito final dessa sociedade, em todos os níveis, onde haverá um segundo turno das eleições, mas especialmente no que se refere à presidência da República, importante especialmente porque o regime presidencialista do Brasil concentra poderes quase imperiais. Esta sociedade liberta espera que a disputa ultrapasse os níveis primários do debate, das proposições mentirosas e demagógicas, ou da sucessão de crimes contra a democracia, como os que foram praticados eventualmente no primeiro turno. Deles, dos que ela escolher, a sociedade liberta espera que apresentem a forma, os instrumentos e os recursos de toda a ordem, através dos quais
os valores expressos por ela e suas aspirações irão se transformar em políticas e ações de governo ou de Estado, a bem da sociedade, e ao afastamento definitivo das mazelas do passado, que só fizeram a infelicidade e o sofrimento de tantos brasileiros, afastando o Brasil do concerto da civilização que se globaliza. Enfim, de todos os que buscam o poder, esta sociedade liberta quer saber, não de suas idiosincrasias individuais, mas quer saber que Brasil querem construir, fundamentados em quais princípios e em que objetivos, em que valores, numa visão integral e complementar da tessitura complexa em que se movem as nações, superando o tempo inútil das metas prometidas, mas nunca praticadas, como acontece pelo óbvio nas áreas da saúde, da educação, da segurança e de outras áreas, cuja solução afeta diretamente as pessoas, e que não acontecerão nunca, como não tem acontecido, porque essas, como outras prioridades, não caem do céu, nem são consequência da vontade ou das promessas, mas exigem um projeto nacional integrado, competente e sintonizado com os avanços da ciência e da tecnologia. Um projeto nacional é muito mais do que uma lista de prioridades. Pessoalmente, tenho a firme convicção que este momento em que a sociedade brasileira demonstrou, além de sua vontade e sua competência em mudar estruturas viciadas, velhas e carcomidas, e repito, não pelos seus resultados, mas pela forma como o fez, né, se constituiu numa única oportunidade de iniciar o Brasil o processo da construção de uma nova sociedade sintonizada com os avanços da ciência e da tecnologia, com a promoção e a preservação de todos os brasileiros de uma condição humana na sua plenitude. Nas mãos dos eleitos, a sociedade depositou essa responsabilidade e deles exigirá contas. Os que acompanham meu site, Participação e Solidariedade.com.br, e minha rede social Por uma Civilização Participativa e Solidária, sabem que tenho insistido sobre a urgência da construção de uma nova sociedade participativa e solidária, cuja prática se inicia através da desconcentração, não só da economia, mas da organização política e social, em todas as dimensões que a constituem. Desconcentração que permite e induz a participação, e da mesma forma a cooperação, como instrumento que permite e promove o exercício da solidariedade, princípios, estratégias e práticas que podem fundamentar um novo projeto nacional, onde os valores e os anseios das pessoas e da sociedade brasileira podem efetivamente realizar-se. Isto é possível, isto é urgente e isto é necessário. E este é o momento e a forma de responder em profundidade aos anseios evidentes da sociedade brasileira para que se inicie a construção de um novo Brasil. Acesse, meu amigo, minha amiga. Se quiser, comente. E se concordar, por favor, compartilhe. Você estará contribuindo para essa reconstrução. Um abraço.